Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Então, conforme anunciado, este é o vídeo que vai dar o direcionamento do nosso trabalho de conclusão que será premiado na nossa confraternização. Tá? Então, aqui eu vou passar as orientações para os alunos aí da escola dominical. Então, qual que vai ser a pauta desse vídeo? Tá? A gente vai relembrar o trabalho do ano passado, tá bom? Para aqueles que não fizeram, para aqueles que não eram da escola dominical. Como esse vídeo vai ser divulgado também para o avaliador, é uma ideia para ele ter. O ano passado foi assim, é para ele também saber, né? Vamos falar assim, é um avaliador novo, tá? Então ele precisa entender qual que é a nossa dinâmica, tá bom? Então, se você fez o trabalho, essa parte aqui você pode avançar ela, tá bom? Não tem necessariamente você se prender isso aqui, eu só vou relembrar. Para aqueles alunos que fizeram também e não foram premiados, para entender como que fica, embora eu mandei lá no grupo Trabalho Vencedor, mas essa é a ideia. Depois nós vamos partir para o que é pedido então no trabalho desse ano, como que ele vai ser avaliado, quais são as restrições e o prazo de entrega. Tá? Então, relembrando o trabalho anterior. No trabalho anterior, nós falamos o tema, aquele ciclo de estudos, né? Nós fomos de, não lembro com exatidão, mas se eu não me engano, Reis, a gente pegou Reis, Crônicas, tá? Então, naquele período, a gente estudou muito sobre reis, muitos sacerdotes, tá? Então, a ideia daquele trabalho foi o quê? Era listar os reis, sacerdotes e profetas de Israel que nós estudamos. Tá? E qual que era o critério? Como que esse trabalho deveria ser? Era um trabalho visual. Né? Acho que até no dia lá eu dei fiz a seguinte analogia. Para que uma criança, por exemplo, a Leandra, alguém do tipo dela, assim, 10 anos, entendesse o trabalho perfeitamente. Tá? Então é um trabalho visual. E aí o trabalho vencedor, vocês lembram, foi do Mateus, e ele fez justamente, ele, né, assim, fala o trabalho visual que eu não queria texto, falar, o primeiro rei de Israel foi Saul, que era filho de fulano, não era esse tipo, tá? Era um trabalho visual. Fatalmente tem uma parte ou outra de texto aqui de identificação, tá? E aí era essa a ideia. Então o trabalho dele ganhou como o melhor trabalho porque ele fez justamente isso. Ele unificou as informações, aí, né, foi confirmado aqui a veracidade, né? Vamos considerar aqui que só título, né, de exemplificação. Ele poderia ter errado aqui, falou, não, aqui foi Pedro Álvares Cabral. Né? Então o trabalho dele nesse ponto estaria errado. Ele perderia ponto. Tá? Em relação ao outro aluno que fez de outra forma, mas falou que aqui quem foi o rei, foi Davi. Tá? Então, vamos falar assim, ele teve a preocupação de identificar corretamente todos os reis, e aí depois que ele identificou os reis, ele teve que identificar, tá, então, como também incluía os profetas ele unificou essas informações, né? Então falou, então no período de Saul, o profeta era Samuel, o sacerdote era esse. Então ele colocou isso tudo unificado, né? O trabalho era, de fato, o que eu falei aqui, era um trabalho unificado, tá? E aí então ele ganhou por conta do visual, né? Atendeu aos requisitos, tá bom? Então tá um trabalho bem estruturado, bem visual, chama a atenção de vamos colocar, de uma criança, né? Você consegue, vem cá, vou te explicar aqui os reis. Né? Não tem muito texto, então a gente consegue, vamos falar assim, chamar a atenção até do adulto, né? Mas esse era o objetivo, a simplicidade ali na questão de não ter texto e ser visual. Então esse foi o trabalho dele, bem estruturado, muito bonito, e aí ganhou em primeiro lugar. Tá? Vale reforçar, você está vendo que esse trabalho dele aqui, ele usou uma figura ou outra, tá? Ó, então esse foi o trabalho. Tá? Então, o que fica claro no trabalho aqui que o Mateus fez?
Ele usou provavelmente o Word, o PowerPoint, inseriu figuras, mas nada aqui, vamos falar assim, seguindo o critério que era um trabalho visual, nada complexo, tá? A gente vê aqui claramente que ele não usou o Photoshop, ele não utilizou, né, programas gráficos como o CorelDRAW, tá? Não, ele fez um trabalho visual, foi lá, montou esse que era o objetivo, né? Não é que é um trabalho visual falar, olha, você tem que usar algo requintado ali de Photoshop, nada disso, pessoal. Aqui é um trabalho que claramente ele não usou esses recursos e ficou um trabalho excelente na parte visual, tá bom? Qual que é o direcionamento para esse ano do trabalho? Esse ano, o trabalho ele vai ter 5 partes, tá? Mas não se assuste que não é nada complexo, tá? Então, qual vai ser a divisão do nosso trabalho nesse ano? Então, a primeira parte do trabalho, nós vamos tratar dos impérios da Bíblia. Na segunda parte, a ordem cronológica dos livros do Antigo Testamento. Na terceira, a divisão dos livros da nossa Bíblia. A quarta, essa mesma divisão sobre a ótica da Bíblia hebraica. E, por último, livros apócrifos. Tá? Então, vamos tratar cada um desses casos aqui bem rápido e para deixar também, vamos deixar bem. Então, na primeira parte, nós vamos tratar sobre os impérios do Antigo Testamento até o Novo Testamento, parando no tempo de Jesus. Tá? Então, ali no tempo de Jesus, qual que é o império que dominava quando Jesus estava fazendo o seu trabalho, quando ressuscitou? Qual que era o império daquela época? Então, esse é o objetivo. Tá? Então, a gente vai, não é muitos, tá? A gente vai encontrar aqui um número X de impérios, tá? E, por exemplo, vamos falar que o império é o Império Americano, tá? Qual que é o outro império? O Império Brasileiro, tá? Brasileiro, tá? Então, qual que é a ideia? A ideia é que, de uma forma visual, vocês vão listar esses impérios, né? O Império Americano, o Império Brasileiro, o Império Chileno, tá? Então, a gente vai relacionar. Você pode fazer essa parte na horizontal, como se fosse uma linha do tempo, tá? Vou listar todos os impérios aqui na horizontal. Ou eu vou fazer o meu trabalho na vertical. Vou começar daqui, vou listar aqui, isso na parte visual. Eu não sei como vocês vão fazer, tá? Vou fazer uma bolinha aqui só para exemplificar, tá? Aqui o outro aqui e tal, tá? Então vocês podem fazer tanto trabalho na horizontal ou na vertical. Lembrando que é um trabalho visual, não texto, não falar Império Americano, Estados Unidos, não é nada disso. Lembra-se do exemplo lá do trabalho vencedor do ano passado. Trabalho, essa parte visual. A segunda parte, nós vamos falar da ordem cronológica dos livros do Antigo Testamento. Tá? Por exemplo, quando nós estudamos agora esse ciclo de estudos, um dos livros que nós estudamos foi Esther, Neemias. E se vocês lembram bem, eu até mostrei uma Bíblia para vocês. Eu falei, olha que interessante. A gente está estudando um livro que, se a gente pegar ele no contexto cronológico do Antigo Testamento, ele é um livro do finalzinho. Depois dele, o que vai acontecer depois desses livros, né? Citei outros dois. Falei, olha, juntando então o livro de Neemias que nós estudamos, o livro de Esther, eles estão no finalzinho ali da ordem cronológica da Bíblia, juntando mais esses dois, e aí depois disso acaba o Antigo Testamento. Aí depois a gente vai ter aquele período que é chamado de intertestamentário, e aí já vem o Novo Testamento. Tá? Então, alguns livros ali estão dispostos na ordem da Bíblia, mas não são a ordem cronológica dele. Tá bom? Então, qual que é o objetivo aqui? Nós relacionarmos de uma forma visual todos os livros do Antigo Testamento à ordem cronológica deles. Tá bom? E aí, esse trabalho aqui, a restrição dele é que, quando vocês fizerem essa parte,
ela precisa estar na vertical, tá bom? Então vocês precisam fazer ela na vertical. Quem assistiu às aulas, até dando até um... Mas por que será que ele pediu aqui na vertical? Tá? Quando vocês assistiram às aulas lá, vocês até viram uma aula que eu até dei vamos falar assim, um spoiler, dei uma dica. Falei, olha, guardem essa informação que ela vai ser utilizada no nosso trabalho. Tá? E aquela informação que eu mostrei para vocês é de uma Bíblia. Tá? E aí tem muita questão de direitos autorais. Então, como que está naquela Bíblia? Ela está na horizontal, aquela figura que eu mostrei para vocês. E a ideia não é que vocês, de certa forma, vão falar assim, copie aquela figura do jeito que ela está. Não é. Então, para que descaracterizar essa cópia, que esse não é o objetivo, então foi pedido na vertical, porque ele vai ficar totalmente diferente do jeito que está naquela figura, que daquela vez eu mostrei, naquela aula que eu mostrei para vocês. Tá? E também nós vamos incrementar essa parte. Como que nós vamos incrementar? Nós vamos utilizar a informação da primeira parte. Então eu vou colocar aqui a ordem cronológica da Bíblia. Então vamos falar que a gente tem os livros A, B, C, D, E, F, G. Só que na hora que você for fazer a ordem cronológica, você vai falar, então, na ordem cronológica, olha que interessante. O primeiro livro, de fato, é o livro A, mas é o livro G também. Aqui ele está meio que em paralelo. Aí depois a gente tem o D, a gente tem o E, tem o C. Tá? Então vai ser mais ou menos nesse estilo. E aí o que você vai fazer? Lá na parte 1, você pesquisou sobre os impérios. Você fala, tem o Império XX, tem o Império YY, tem o Império WW. Então agora, quando você fizer essa parte, você de alguma forma visual, você vai conectar. Isso aqui, ó, ele estava relacionado com o Império XX. Aqui ficou estranho esse meu aqui, né? Opa, peguei errado. O E ele já está relacionado com o Império YY. O C ele está relacionado com o WW. O A não dá para a gente precisar, deixa em branco. O G não dá para precisar, deixa em branco, tá? E aí como que você vai fazer? Aí vai ser de vocês, tá? Talvez para essa parte vocês usem uma legenda. Vocês deixam uma informaçãozinha aqui no final e aqui você vai adaptar com cores. Você vai fazer isso aqui e aqui talvez vai ter uma corzinha. E quem olhar o seu trabalho fala, mas o que quer dizer essa cor? Tem uma legenda falando, é uma dica. Não necessariamente precisa ser desse jeito. Ou você vai fazer do lado aqui, ó, um exemplo. Tá? Aqui tem 2 dicas de como você poderia fazer. Mas e possibilidades? Existem várias, aí é da criatividade de vocês. Tá? A terceira parte, nós vamos também fazer um trabalho visual. E como que é esse trabalho visual? Nós vamos pegar os livros da Bíblia, nossa, essa que nós usamos aqui, a brasileira, vamos falar assim, João Ferreira, e nós vamos colocar os livros em categorias, tá? Então a ideia é que você faça de uma forma visual os livros da Bíblia em categoria. Então, olha, esses livros aqui, eles formam uma categoria tal. Formam uma categoria tal. Hoje eu estou errando aqui o apagador. Esses 5 primeiros livros, ele forma uma categoria tal. Esses outros aqui, eles formam uma outra categoria. Já esses 10 aqui, eles fazem parte dessa outra categoria. Então você vai agrupar de uma forma visual, mostrando essas categorias que a gente pode classificar, pode agrupar os livros da Bíblia do Antigo Testamento. Tá bom? E aí, nessa mesma linha de divisão dos livros do Antigo Testamento, vocês vão pesquisar a disposição dos livros na Bíblia Hebraica. A Bíblia Hebraica a gente usa muito, comenta muito dela nas nossas aulas, porque estamos falando do Antigo Testamento, tá? Então,
a gente cita muito, no hebraico está escrito isso. Então a Bíblia hebraica, ela acaba sendo muito importante para a nossa escola dominical, para o Antigo Testamento que nós estamos estudando. E se vocês pesquisarem, vocês vão ver que a sequência dos livros da Bíblia hebraica, ela difere da nossa Bíblia. E, logicamente, essa sequência ela está relacionada num tipo de categoria que cada um desses livros tem, que ela acaba sendo diferente daquela categoria que nós classificamos a nossa Bíblia, tá bom? Então, a ideia aqui é que vocês façam, vocês identifiquem como que é a ordem desses livros da Bíblia hebraica e nessa ordem como estão essas categorias, tá bom? É fácil também, é uma pesquisa e aí vocês vão pesquisar. Novamente, é visual e aí isso aqui, assim como o outro lá, é uma página, tá? Não mais do que isso, porque se você vai só arquitetar, não são, vamos falar assim, tanto aqui quanto lá, a gente não tem 15 categorias, são poucas categorias. Então fica fácil de numa página a gente organizar tudo isso aí. Na última parte do trabalho, aqui sim é um trabalho texto. Tá? Então perde um pouco aquela ideia do trabalho visual para chamar a atenção de uma criança. Então da parte 1 até a parte 4 nós chamaríamos a atenção das crianças. Mas na parte 5 seria mais, olha, uma feijoadinha aqui para os adultos. Seria uma parte de texto. Mas é uma parte de texto não exaustiva. Tá? Então qual que é a ideia? Eu quero que vocês pesquisem e digam, de uma forma muito resumida, o que são os livros apócrifos. Quais são esses livros apócrifos e qual o tema de cada um deles? Tá? Aqui tem uma observação bastante interessante. Eu não quero que vocês sejam abrangentes demais pesquisando sobre todos os livros apócrifos. Não. Tá? Eu queria que vocês colocassem como uma delimitação se baseando na Bíblia Católica. Qual que é a diferença da Bíblia Católica para a nossa? Quais são esses livros que existem na Bíblia Católica que não tem na nossa? Tá? E aí, a ideia é então vocês pesquisarem quais são esses livros, qual que é o tema de cada um deles. Tá? O que ele fala? Vale ressaltar que esse trabalho aqui, vamos pensar que a gente está falando um trabalho acadêmico. Então a ideia aqui não é um trabalho, é um trabalho assim, de você conhecer quais são esses livros que estão presentes na Bíblia Católica, que não está nos nossos, quais são esses nomes e qual que é o objetivo, o que fala cada um. Tá? A ideia aqui não é uma crítica desses livros, vamos falar assim, né? Vamos falar um português bem claro. Descer a lenha nesses livros não é esse o objetivo do nosso trabalho. O nosso trabalho é conhecer quais são esses livros que são considerados apócrifos, por que são chamados apócrifos. Tá? Então o trabalho começa. Livros apócrifos. Por que tem esse nome? Aí vocês vão colocar. E aí você olha, os livros apócrifos que estão presentes na Bíblia Católica e não estão na Bíblia evangélica, são esses, e cada um vocês vão relacionar. Gente, é um trabalho, é um resumo do seu entendimento. Então vamos supor que você vai achar um trabalho lá na internet que vai falar sobre o livro apócrifo AAA. E lá nesse trabalho existe uma página falando desse livro aqui. Você não vai fazer uma cópia desse trabalho e transcrever para o teu. Você vai pesquisar, vai fazer um resumo e vai transcrever para o teu trabalho. Simples assim. Né? A sugestão é que essa parte, ela seja um mínimo de uma página, meia página, né? Podemos até falar aqui até meia página, né? Vamos falar assim, tá? E o máximo de 2 páginas.
Nessa parte eu não quero um trabalho de 5, 10, 15 páginas. Gente, é um resumo, embora seja texto, tá? Eu deixo 2 páginas porque você fala, olha, mas esse livro aqui, aí você chega lá, você acha um outro livro. Você fala, olha, esse livro aqui ele fala desse tema, desse outro tema, tem essa informação interessante. Então, talvez ficar muito restrito a uma página, você vai lá e vai falar, é muito pouco, tá? Então, vamos se basear no mínimo 1, no máximo 2, não mais do que isso, tá? Até para não dar muito trabalho para vocês, ficar... Até por causa disso, vocês vão pesquisar um texto, vão investigar e aquele texto vocês vão fazer um resumo do seu entendimento, tá? Eu não quero uma cópia da internet. Isso não é aceitável, não é esse o objetivo, tá? Se lembre que o trabalho ele tem a ideia aqui de você enriquecer o seu conhecimento. E uma cópia não vai te enriquecer conhecimento nenhum, tá? Então, uma produção sua. E aqui um detalhe, uma sutileza, que pode até ser incrementada no trabalho. Quando vocês forem pesquisar sobre esses livros que existem e não constam na nossa Bíblia, vocês fatalmente vão chegar também a uma outra conclusão. Vocês vão perceber que determinados livros que têm em comum nas 2 Bíblias, na Bíblia Católica e na nossa, na Bíblia Católica existem algumas adições que não estão presentes na nossa Bíblia. Novamente, de um livro que consta nas 2 Bíblias. Se vocês identificarem isso, ótimo, coloque no trabalho. O seu trabalho vai ser diferencial, porque você vai fugir dessa especificação aqui que é só falar os livros apócrifos. Você vai falar assim, olha, existe os livros apócrifos, são esses, mas também existem umas adições aqui que não consta. Existe lá na Bíblia Católica, no livro tal, que no mesmo livro tal da nossa Bíblia não existe essa parte. Aí é uma dica de vamos falar aqui, plus a mais para o seu trabalho, tá bom? Então, quais são as diretrizes para avaliação? Novamente, esse trabalho vai ser avaliado por alguém externo, por alguém que não conhece vocês. Ele vai assistir esse vídeo, vai entender o que foi pedido e conforme ele receber esses trabalhos, ele vai se atentar aos requisitos. Então, novamente, eu fui lá e pedi que vocês colocassem a ordem cronológica dos livros do Antigo Testamento. Aí se lá nessa parte você colocar a ordem do jeito que está na nossa Bíblia, o avaliador ele vai falar, nesse ponto, esse aluno ele não cumpriu o que foi pedido, ele entendeu totalmente errado. Ele colocou a ordem dos livros como está na nossa Bíblia aqui. Só que não foi isso que pedido. Foi pedido a ordem cronológica. Então, nesse ponto, nesse quesito, o aluno não ganhou ponto. Tá? Então, provavelmente, ele vai usar um critério e falar, vou colocar aqui, para cada um desse, de 0 a 10. Nesse aqui, o aluno A levou 10. Aí, esse aluno B que eu citei, que ele se perdeu, não prestou atenção na explicação, ele levou 0. Então, ele não vai conseguir pontuar. Tá? Da parte 1 até a parte 4, é um trabalho visual. Tá? Então, novamente, relembre o trabalho do Mateus. Ali está claramente que foi um trabalho que ele produziu. Ele pesquisou, precisava saber os nomes, precisava pesquisar os reis, precisava pesquisar os profetas, e aí ele conectou. Você vê que ele fez uma figurinha, ele colocou o nome dentro dessa figurinha. Então, foi um trabalho claramente produção dele. Tá? Vocês vão pesquisar esses temas na internet, vocês vão achar muitas figuras prontas. Gente, não é isso que é pedido aqui. É que você produza um trabalho de sua autoria. Tá? Você fatalmente, necessariamente vai pesquisar, vai recorrer a fontes, mas a parte visual, ela vai ser autoria sua. Tá? Então, é uma produção visual de sua autoria, tá? Produção própria visual, tá?
O avaliador externo, ele não vai ter acesso ao nome do aluno. Qual que é o objetivo disso? Né? Por que eu faço a questão de trazer alguém externo? A ideia do avaliador externo é a imparcialidade. Porque lá, no dia da nossa confraternização, vai ter um aluno que ele vai ganhar em primeiro lugar, ele vai ser premiado, ele vai ganhar, né, vai se destacar no seu desempenho ao longo da escola dominical, pela sua presença e resposta às atividades que foram propostas durante a sala de aula. Tá bom? E nós temos outros alunos que não seguiram nesse mesmo ritmo. É aluno da escola dominical, mas não respondeu as perguntas, assistiu a aula, esquecia de pesquisar o tema, mas é um aluno da escola dominical. Então, este trabalho ele tem como objetivo de premiar o melhor trabalho, independente se o aluno que vai ser premiado, tá? O aluno que vai ser premiado, ele é um aluno que vai ganhar com melhor participação na escola dominical. E alguém pode falar, ganhou porque, né, também ganhou em primeiro, poderia dar chance para outro. Mas se ele merece ganhar o primeiro lugar, também no trabalho, ele ganhar, além de como o melhor aluno nas suas participações, e também ser o melhor aluno do trabalho, ele vai ganhar. Isso vai ser um mérito todo dele. Tá? Mas assim, a imparcialidade é que, por exemplo, eu como alguém que sei quem vai ganhar como melhor aluno destaque do ano da escola dominical, eu já falei isso ano passado, eu posso tender a falar, mas esse segundo aluno aqui, o trabalho dele ficou tão bom quanto. Eu posso puxar a sardinha e falar que o aluno 2 vai ganhar em primeiro, vai ganhar como melhor aluno, porque o aluno 1 ele já vai ganhar como melhor aluno da escola dominical. Então, para que não tenha isso, eu coloco que um avaliador externo vai fazer essa avaliação. Tá? E a proposta, né, aqui, eu estou dando até um exemplo, vou mandar para vocês, é que aqui, ó, vocês não vão colocar o nome de vocês, vocês vão colocar uma abreviação. Por exemplo, se esse trabalho fosse produzido por mim, eu coloquei lá, ó, Denis Alexandre da Silva. Tá? Então, o avaliador ele vai ser literalmente às cegas em relação a quem é. Ele não sabe. Para ele é um... Ó, eu estou avaliando de um participante da escola dominical. Não sei se é homem, se é mulher. Por essa abreviação aqui eu não consigo identificar. Tá bom? Então a ideia é que tenha uma capinha, eu vou te mandar essa capa para vocês. E aqui vocês vão colocar essa abreviação. Essa capa ela é uma sugestão para o aluno, é uma sugestão de capa, mas a parte mais importante dessa capa é aquela identificação do aluno, né? Vamos falar assim, uma identificação secreta do aluno, tá? Que ela vai ser utilizada para lá no dia o avaliador falar, o trabalho foi, esse vencedor foi, e ele vai falar esse código, tá? Você pode modificar essa capa, falar, capa branca, tá muito simplesinha, você pode requintar, fazer ela de outra forma, desde que lá embaixo tenha aquela informação. Mas se você requintar essa sua capa, tem que ficar bem claro que ela não vai ser utilizada para avaliação. O seu trabalho vai ficar mais bonito, pensando que ele pode ser, você quer divulgar para um amigo, quer postar numa página, mas essa parte ela não vai ser computada, tá bom? Então, aqui tem a informação qual que é. Você tem a liberdade de melhorar aquela capa, fazer ela mais bonita, mas ela não vai usar no critério de avaliação, tá? Uma coisa que não vai ser utilizada, outro item que não vai ser utilizado como parte de avaliação, é se você informar lá no final uma bibliografia. É desejado que o seu trabalho tenha uma bibliografia.
Até porque, vamos supor, você vai pesquisar lá os livros apócrifos, fatalmente você vai entrar numa editora, num portal de estudo, num portal de uma editora evangélica, numa editora católica, vai fazer aquela pesquisa, vai resumir, vai trazer para o teu trabalho. Então, é interessante que você cite essa fonte. Tá? Se você não citar, o seu trabalho não vai perder ponto. Mas se o teu trabalho tiver isso, como uma forma geral, o teu trabalho está mais completo. Mas se você não colocar, novamente, você não vai perder ponto. Mas é interessante que você cite a fonte que você utilizou para a produção do teu trabalho. Tá? Então, se acontecer, se o seu trabalho for compartilhado, ele está completinho lá. Ele cita, ó, ele usou aqui essa fonte aqui, ó, ele foi nesse portal de estudos, né? O portal, vamos lá, vou chutar um nome, talvez exista, mas nem sei. Ele foi lá no portal Hora da Graça. E aí tinha um estudo sobre os livros da Bíblia. E aí ele cita. Então isso é muito interessante para qualquer trabalho que a gente faça. Tá bom? O prazo de entrega desse trabalho, ele é no dia 9/5. Tá? Então vamos para o calendário aqui. Nós estamos no dia 28 hoje. Eu estou supondo que vocês não vão... Suposição, tá? Vocês não vão começar a fazer o trabalho aqui. Vocês vão começar a fazer o trabalho aqui. No dia 7. Tá? Então vocês vão ter essas semanas aqui para fazer o trabalho de vocês. Tá? E a entrega, ela vai acontecer aqui. Qual que é a minha proposta? A gente tem 5 partes no trabalho. As 4 primeiras é um trabalho visual. Tá? Então, eu sugiro fortemente que vocês sigam algo do tipo de administração de tempo, algo 30-70. O que quer dizer? Que 30% do seu tempo você vai fazer a pesquisa. Você vai pesquisar quais é a ordem cronológica dos livros. Não é uma pesquisa difícil. Você vai pesquisar qual que é a ordem da Bíblia hebraica, como são essas categorias. Você vai ter que pesquisar a categoria da nossa Bíblia. Você vai ter que pesquisar, então, esses reinos, os impérios. Você vai ter que pesquisar os livros apócrifos. Então, a maioria dessas partes são pesquisas fáceis. Então, o que você tem que desprender o maior do seu tempo? Que eu estou colocando aqui como 70%. É você bolar, você arquitetar como o seu trabalho vai ser estruturado. Tá? 4 partes do seu trabalho, elas serão visual. Então, o teu trabalho, vamos falar assim, e a última parte é texto. Então, o teu trabalho, o core dele, o coração dele é a parte visual. Então, a informação tem que estar bonita, tem que estar completa, tem que estar correta, mas o que vai chamar a atenção do avaliador? Falar, ó, ele acertou tudo, só que, olha, o jeito que ele fez, a forma que ele usou aqui, a cor, essa figurinha aqui, olha, deu um destaque, entendeu? Então, o trabalho de vocês, gastem o maior tempo deles nessa parte visual. E, novamente, o trabalho do ano passado não usou Photoshop, não usou CorelDRAW, foi um trabalho que ele usou as ferramentas que ele tinha e ficou muito bem feito. Tá bom? Então, primeiro, o trabalho, tenha em mente que assim, é enriquecedor para cada um de vocês. Vocês vão fazer uma pesquisa, vão adquirir um conhecimento para a vida toda para vocês. Tá? Então, quando você está fazendo um trabalho, você está adquirindo conhecimento. De quebra, como uma bonificação, você pode ser classificado, o seu trabalho pode ser classificado como o melhor trabalho. E se o seu trabalho for classificado nessa categoria, você vai ganhar uma premiação lá no dia. Mas se não for, gente, a gente é maduro, somos adultos, não vamos ficar tristes. Fizemos o nosso melhor, teve uma avaliação externa, que ele chegou à conclusão que aquele era o melhor trabalho. Vai ganhar o melhor trabalho. Tá? E o vencedor, ele vai ser conhecido lá na nossa confraternização. Vai ser conhecido por todos nós. Embora o avaliador externo ele é meu amigo, ele, seguindo o exemplo do ano passado, quando foi com o Igor Basso lá,
Foi surpresa para todo mundo, inclusive para mim. Eu soube do vencedor naquele dia, naquela hora. Quando eu passei as restrições para ele, falei, olha, vou te passar os trabalhos, a única restrição é que você vai avaliar e você não vai me falar quem é o vencedor. Você vai guardar essa informação e vai divulgar lá no dia da confraternização, tá bom? Uma restrição que talvez tinha que estar um pouquinho lá atrás, mas só para a gente finalizar, é que é um trabalho preferencialmente em individual, só que em dupla também ele pode ser feito. Às vezes fazer um trabalho individual acaba sendo muito trabalhoso, né? E quando a gente está com mais alguém, a gente divide a carga. Então, um trabalho em dupla, ele também será aceito, desde que seja da mesma família, da mesma casa, tá bom? Então, eu tenho a família lá, a família do irmão tal, que tem 4 pessoas. Pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, pessoa 4. E aí ele vai decidir lá a família dele. A família fala assim, vamos fazer o trabalho aqui? Vamos fazer a gente? 1 e 4? Os indivíduos 1 e 4? Vamos! E aí a outra parte da família, para não perder, falou, não, então, vamos fazer nós dois aqui também. Tá? O que não poderia acontecer é essa outra família, tem 2 participantes, e o participante 2 aqui querer fazer o trabalho com o participante 2 aqui. Isso não pode. Tá? Por que essa restrição? Porque vai ser, independente se for um individual ou for dupla, vai ser um presente. Né? Um livro, vocês sabem que sempre segue nessa categoria. E um livro, algo que seja útil para você no estudo da palavra de Deus, seja útil no seu estudo dos livros da escola dominical, da Bíblia. Tá? Então não faz sentido eles ganhar aqui, aí vai dividir o prêmio, uma hora fica na tua casa, fica na minha. Então essa é a restrição. Tá bom? Se caso surgir alguma dúvida dessa explicação que eu dei durante o período que vocês estiverem elaborando o trabalho, vocês podem utilizar o grupo. Eu até sugiro que a gente utilize o grupo com uma possível discussão, possível esclarecimento, porque a sua dúvida ela pode ser a dúvida de outro aluno, ela pode ser esclarecedora para o outro aluno. Então, se nós centralizarmos as nossas dúvidas ali no grupo, pode ser interessante para todo mundo. Amém? Então, eu espero que vocês se dediquem ao trabalho. É um trabalho um pouquinho maior do que o ano passado, tá? Embora o ano passado a gente teve que pesquisar reis, teve que pesquisar sacerdote, tá? Aqui tem outras partes, mas nós também temos um trabalho tão requintado quanto no ano passado, tá? Vai ser enriquecedor para vocês aprender, adquirir novos conhecimentos, e aquele que se destacar também vai ser premiado aí como o melhor trabalho lá na nossa confraternização. Amém? Então se dediquem, tenho certeza que vocês vão aprender muito e nós saberemos o vencedor lá na nossa confraternização. Amém? Fiquem com Deus e que vocês tenham um excelente estudo, aprendam bastante nesse trabalho, que Deus abençoe e oriente a cada um de vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe.